Uma boa noite a todos. Nós vamos respirar bem profundamente, inspirando, segurando esse ar e soltando o nosso corpo, soltando o nosso pescoço. Nós vamos novamente inspirando, segurando o ar e soltando todas as preocupações, deixando tudo ser levado. Nós vamos inspirar, segurar e soltar, soltando tudo aquilo que nos incomoda. O cansaço físico, as emoções, e nós vamos sentir a presença do nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que segura em nossas mãos. Nós vamos abrir os nossos lares para recebermos todos os guardiões que, com tochas iluminadas, vão fazendo uma asepsia intensa de formas, pensamentos, sentimentos, medo, insegurança, revolta. Nós vamos sentindo toda a higienização. Esses guardiões vão nos fazer um passe de harmonização. Vamos descruzando braços, pernas, vamos abrindo o nosso cardíaco para recebermos este passe de muita amorosidade, retirando toda a energia que fica impregnada nos nossos corpos, no corpo físico, no duplo, no perispírito, harmonizando os três corpos. E assim, a gente começa a sentir toda essa troca desse fluido, o fluido mais denso, mais pesado, por um fluido mais leve, que é o fluido da espiritualidade maior, a nos envolver. E de mãos dadas com toda essa espiritualidade do pingo de luz, nós vamos até Ruiz, o nosso dirigente espiritual, esse irmão, esse amigo, que carinhosamente nos leva, juntamente com todos os mentores amigos do pingo de luz, até Maria. E Maria, nossa mãe amada, nos envolve no seu manto de amor, nos dando a proteção, o amparo, o acolhimento que tanto necessitamos. De mãos dadas com Maria, nós vamos até Jesus, o nosso mestre que nos guia, que nos ampara em todos os momentos. E é de mãos dadas com Jesus, com uma gratidão imensa dentro do nosso coração e dentro de nossa mente, que nós agradecemos ao Pai Criador por esta oportunidade de vida, por estarmos aqui nesta noite, em aprendizado uns com os outros, agradecendo, muita gratidão. E assim, Pai, nós te ofertamos de todo o coração a oração que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. E que esta oração possa iluminar a cada um de nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que nesse momento, a sala do acolhimento de amor esteja repleta de luz, de muita fraternidade, para que assim possamos desenvolver o tema da noite de hoje, com toda essa alegria, com toda a fraternidade. E vamos envolver a sala de radiações, envolvendo todos os médiuns que estarão ali trabalhando, envolvidos em um amor intenso, fortalecendo essa sala e cada médium do mundo de luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom encontro para vocês. Para vocês também. Todos bem? Sim, bem. Como foi a semana? Como passaram essa semana? Bem, graças a Bem? Deus, tudo Então tá. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês. A gente está com assistidos novos, né? Que nem a Mariana, acho que é a primeira vez que ela está chegando. Seja bem-vinda, Mariana. Se não... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, assim, muitas vezes a gente... Como que a gente se sentiu quando entramos na sala, né? Eu reparei que quando eu comecei a fazer a elevação, eu vi muita gente abrindo a boca, né? E aí vamos tentar explicar rapidamente o que que acontece? A gente entra, aí todo mundo fala assim, mas nós não estamos presencial. Não, mas estamos ligados numa teia. Vamos assim explicar como uma teia. Todos no mesmo ideal, que é o ideal de tratamento, de receber toda essa assistência, né, de cuidar desse físico, desse emocional, desse espiritual. Esse é o nosso objetivo. Quando a gente faz assistência espiritual, a gente trabalha esses 3 corpos, tá? Tanto físico, quanto as emoções, quanto o espiritual. O nosso dia a dia é um dia a dia, vamos dizer assim, corrido, com os nossos afazeres, com as nossas preocupações, né? E muitas vezes a gente vai o quê? Sobrecarregando de uma energia que não é tão leve quanto a do plano espiritual. Então, quando a gente sente esse cansaço, esse sono, essa abrição de boca, é o plano espiritual fazendo toda a limpeza realmente, né? É os guardiões adentrando e fazendo toda a limpeza, limpando, porque a gente pediu licença para que eles fossem até vocês para fazerem toda essa primeira quebra. Então a gente vai falando, são camadas, a gente vai quebrando a primeira, para depois na sala de passe, que é a sala de radiações, a gente quebrando uma segunda, uma terceira. É por etapas, né? Então aquele que no primeiro dia que tem contato conosco, sente um mal-estar, um sono, uma irritabilidade, uma vontade de querer sair, é normal. É normal, porque a gente está mexendo nessas camadas, a gente está trabalhando nessas emoções. E muitas vezes no inconsciente a gente não quer mexer naquilo que nos leva ao problema que a gente está passando. É individual? Sim, cada um tem um aprendizado, mas os tratamentos são individuais. Cada um de vocês tem uma equipe diferente, trabalhando os problemas que é de cada um, né? À medida que há abertura, né? A partir do momento que há uma abertura, uma confiança, há essa fé, aí eles conseguem trabalhar. Nós, trabalhadores encarnados, quem me conhece da casa de pedra onde eu trabalhava, sabe sempre que eu digo. A gente faz muito pouco, a gente faz de 3 a 4%.
O restante são eles. É o plano espiritual atuando. Alguma pergunta? Nenhuma. Deu para compreender essa troca? Então, assim, muitas vezes as pessoas sentem, não é raro, geralmente as pessoas sentem, tá? E aí, o que posso fazer, Valéria? Mentaliza, vocês têm espírito, você tem o seu protetor, que a gente já chamou, e vocês já têm irmãos trabalhando com vocês. Então, peça para retirarem, mentaliza coisas boas e tenta participar com a gente, que isso daí vai sendo dispersado, tá? A gente consegue essa dispersão, tá? Mas não melhorou, entra em contato. Sempre tem uma pessoa que fica ali ligada, ou é a Emília ou é a Vivian, e aí, assim, elas me procuram e se eu precisar entrar para conversar com vocês, eu entro sem problema nenhum. Mas, por favor, não retornem aos seus afazeres sem se sentindo mal, tá bom? Conversem com a gente para que a gente possa. Aqui, no momento, a gente não vai poder fazer muita coisa, porque a gente está conversando com todo mundo, mas depois a gente pode trabalhar no individual. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá? Silviane, alguma pergunta? Quando você me abriu este microfone, eu falei assim, vamos. Não, é que semana passada eu estava me sentindo, apesar de já participar, mas eu estava me sentindo semana passada bem inquieta. Eu quase saí, porque eu estava, não sei, não estava conseguindo me concentrar. Hoje eu já estou melhor. Agora assim, você falando, eu senti essas diferenças. A gente vai trocando essa energia, né? E a gente sente realmente, tem horas que a gente luta. Por que a gente se sente mal? Porque a gente luta, né? Se a gente Semana passada eu tava... respirasse, se a gente entrasse, né, naquele estado de meditação, isso é difícil. né? Se a gente fizesse aquela respiração bem calma, seria mais fácil, né? Mas como a gente é meio agitadinho mesmo, né? Faz parte do que temos a fazer, tá tudo certo. Um dia a gente aprende. Não sei se será nessa encarnação, tá? Tô sendo sincera. Mas você tá bem? Então vamos lá. Então vamos lá. Hoje nós temos muito para conversar. Olha que legal. Antevéspera de um feriadão, profeta do caos. Nós somos os profetas do caos? Já fomos alguma vez? A gente já foi alguma vez um profeta do caos? Alguma vez nós somos o próprio caos, né? Olha, você que está dizendo, Ledinha. Olha você dizendo. Eu acho. É verdade. Na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Vamos começar, a gente vai conversar por parágrafo. É grande para que a gente não se perca. Na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. É Albino Teixeira que nos fala. É verdade? Sim. É verdade. A gente já tem a solução, né? Muitas vezes a gente tem a solução, mas a gente fica, né? Por quê? O que falta nessa hora? Fé. Quando a gente fala que é fé, para a pessoa que está passando, como que ela fica, né? Assim. A ansiedade domina, né? Você quer coisa pronta, solução rápida. Muitas vezes a gente quer que solucionar aquilo que vai demorar 1, 2, 3, 5 meses, 1 ano, 2 anos, no outro dia, né? Sim. E se a gente solucionasse no outro dia, a gente aprenderia?
Possivelmente não. A gente aprende rapidamente Não. aquilo que na hora que a gente está passando pelos nossos problemas, a gente precisa aprender. Porque assim, vamos lá, vamos voltando. Por que os problemas vêm? Eu não gosto de falar problemas, eu gosto de falar aprendizado. Por que os aprendizados chegam na gente numa caixinha linda e maravilhosa? Ensinar A gente alguma coisa, aprende. né? Para ensinar alguma coisa. Aquilo que a gente não viu. Ó, problemas incomodam. Então, aprendizados incomodam. Muitas vezes machucam. Mas a maneira de lidar com eles pode agravar a dor ou suavizá-la, até o ponto de fazê-la desaparecer. É aquilo que a gente estava conversando. Dependendo como a gente olhar, né? Olhar e sentir, isso vai nos fazer evoluir ou isso vai nos fazer estagnar. Voltar atrás a gente não volta, né? A gente fica estagnado até a gente conseguir ver esse passo. Na vida, não importa tanto o que nos acontece, mas sim como reagimos ao que nos acontece. A maioria de reagirmos pode nos levar à derrota ou à vitória sobre as dificuldades. E aí, quando a gente fala de reação, depende dos nossos sonhos, né? Depende daquilo que a gente sonhou. Não é assim? Daquilo que a gente espera, assim, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente queria que acontecesse. Qual era a expectativa que a gente colocou naquilo, né? Sim. E aí, assim, se saiu bem, a gente vai ter uma reação. Se não saiu, como que vai ser essa reação? Frustração. A frustração traz o quê? Tristeza. Um ressentimento. Tristeza, ressentimento. Que mais? A gente está aceitando? Não, se a gente está frustrado, não, né? Então, e se a gente não está aceitando, a gente está fazendo o quê? Revoltando-se. É isso aí. A partir do momento que a gente não aceita, a gente começa a trabalhar o quê? A revolta. Ah, Valéria, mas eu tô com uma dor enorme. E aí? Vamos assim, pedacinho por pedacinho. Da onde começou essa dor? Aqueles que já estão aqui no Pingo de Luz, a gente sempre conversou bastante, principalmente quando a gente fez o Médico Jesus. A doença começa onde? Na alma. No perispírito. A marca está ali. Aí a gente vai vivendo as nossas vidas, a gente vai no nosso dia a dia, os nossos aprendizados. A marquinha está lá. Aí a gente vai dando as nossas trombadas na vida, né? Vai acontecendo o quê? Que nem fala aqui, os problemas vão incomodando. Quando os problemas incomodam, eles geram o quê? Emoções. Não é verdade? Aí vem a tristeza, vem a revolta, vai vindo, vai acumulando. E a marquinha tá lá. Aí ela começa a andar. Ela começa a vir pro duplo. Bem lentamente, né? Na nossa caminhada. Aí chegou no duplo. Chegou no duplo, ela tá um ponto de chegar no físico. Aí a gente continua na mesma coisa. Os aprendizados, que aprendizado a gente tem todo dia, não tem? Sim. Todo dia a gente tem um aprendizado e muitas vezes é um aprendizado meio diferente. Não é igualzinho do outro dia. Quando a gente acha que aprendeu, não aprendeu nada ainda. E aí a gente vai no acúmulo, até que ela chegou no físico. Quando ela chegou no físico, o que dá para ser feito?
Como que a gente vai trabalhar a cura? A gente vai ter que voltar lá no perispírito. Repensar as nossas atitudes. Repensar as atitudes, ver o que está Tentar trazendo. aquilo que está acontecendo. Tentar saber o que está trazendo esse aprendizado, né? O que ele está tá indo doendo? mostrar? Por quê, né? Por quê, né? Qual é a emoção que está trabalhando dentro de você? O porquê que é isso? Né? E aí onde a gente volta lá? O autoconhecimento, o conhecimento. Porque a gente precisa se conhecer. E a gente só vai se conhecer através do conhecimento, a gente buscando. E aí um vai juntando o outro para que a gente possa chegar nesse perispírito. Ah, existe a cura do físico? Momentaneamente, a gente pode... Eles fazem curativos. Eles fazem curativos, mas a intenção deles é chegar lá no perispírito. E é por isso que eles sempre falam plano espiritual. Quando eu falo eles, é o plano espiritual, eles sempre falam. Precisamos de vocês. Precisamos que vocês estejam abertos, queiram vivenciar a sua própria cura, buscar isso, trabalhar essas emoções, trabalhar com você mesmo, para que você consiga aliviar esses pontos. Essas marcas vieram só dessa vida? Não, muitas vezes a gente carrega de outras vidas, na grande parte. Mas a gente pode ter acumulado também dessa, de não ter conseguido trabalhar algumas coisas que não ficaram, crenças que a gente começou a vivenciar na nossa primeira infância. Tá bom? Alguma coisa? Tá muito Não. complicado? Não. Se tiver complicado e alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, tá? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta na hora que quiser. Tanto para a Cristiane quanto para a Mariana, tá? Que são novas. A forma de reagir é que, no mais das vezes, vai determinar o tipo de conduta que teremos diante dos obstáculos. Se vamos nos tornar vencedores ou vencidos. Basicamente, temos duas maneiras de reagir às adversidades, ambas ligadas à forma como interpretamos os fatos que nos ocorrem. A primeira delas, talvez a mais comum, é que tende para um olhar pessimista, mais dramático, que potencializa a dificuldade e minimiza, quando não neutraliza a nossa capacidade de enfrentamento e superação do obstáculo. Esse olhar também nos põe como vítimas, indefesas e impotentes diante do problema, para o qual acreditamos não haver saída alguma. Quando assim agimos, colocamos uma carga extra de aflição aos infortúnios, tornando o nosso fardo muitas vezes mais pesado do que somos capazes de suportar. Essa página veio para fazer a gente pensar no feriado. Pensou que ia ficar ali de graça, assim, de boa, não. É para pensar, realmente. Isso acontece com a gente? Sim, Primeira coisa, quando chega o aprendizado, como que a gente fica? desesperada. Aí você já não consegue mais raciocinar, porque a aflição já tomou conta de você e sua cabeça já não pensa mais. Às vezes o problema, a solução pode estar ali e você está no desespero, você não enxerga. É verdade. Mas esse desespero, a gente já consegue compreender uma coisa? Esse desespero é nosso e por quê? Ou esse desespero é porque a gente não acredita em Deus? Eu acho que vem um misto de tudo, né? Primeiro a revolta, aí você a falta de fé. Eu acho que é mais a falta de fé, né? Que mistura tudo. É. Aí aquilo que era bem pequenininho Se torna gigante.
E aí, assim, vamos lá, vamos entender essa teia. Se torna gigante porque a gente entra em que corrente de vibração? Na negativa, na pessimista. Na Você não negativa e consegue na pessoa. pensar no positivo. Você pensa tudo de ruim. Só pensa nas coisas ruins. O medo vem tudo, né? A ansiedade, vem todos esses sentimentos. Parece que a gente abre um livro, aqui eu posso passar por isso, por aqui. A gente abre o Google na nossa cabeça, né? Na Google nossa versão cabeça e ainda faz ligação com o coração, negativa. né? Aí a gente começa, vai da transpiração e vamos embora, né? E aí começa. A gente vai fazendo, vai ticando, né? Mas é assim mesmo. E aí, Valéria, é fácil. É fácil passar por esse aprendizado sem vivenciar esse lado pessimista. O que a gente pode fazer para tirar esse lado pessimista? Porque o lado pessimista todo mundo vive, não é verdade? Porque todo mundo que está aqui vai me dizer que não vive. Não tem aquele dia que respira, faz saquinho, faz tudo que tem de direito para poder ficar bem. Sim. Né? Utiliza 10 meditações, né? Utiliza de tudo. Mas não tem dia que o negócio fica mais difícil? Sim. E é com todo mundo, não é verdade? Uhum. Por quê? Porque a gente está encarnado. E a gente vive essa energia. Você vê que, assim, o que tem de bom hoje? Aconteceu alguma coisa de boa na nossa vida hoje, não aconteceu? Sim. Aí eu vou contar o que eu fiz de bom hoje. Eu fiz uma faxina. Aí assim, todo mundo vai fazer, meu Deus, você fica feliz por fazer. Eu fico feliz por fazer faxina, e aqueles que estão chegando agora, fico feliz por quê? Porque eu consigo fazer. Porque há meses atrás, há um ano e meio atrás, eu estava me tratando de câncer. Então, o que eu fazia mais era ficar sentada no sofá, todo mundo trabalhando e eu vendo todo mundo trabalhar. Hoje, poder fazer a minha faxina é o máximo, porque significa que eu estou com saúde, graças a Deus, graças à misericórdia dele. Então, é uma coisa boa. Mas você não está cansada? Eu estou feliz. Eu não consigo olhar pelo lado pessimista. Eu vejo que eu estou feliz. E aí, o que vocês fizeram hoje de bom? Tem alguma coisa boa que vocês fizeram. Trabalhamos. Já é muito bom poder trabalhar. É verdade. Com certeza. É verdade, Ana. Cuidar dos seus pacientes com todo amor e carinho. Ao mesmo tempo que você consegue manter a sua família, a sua vida, você ainda está, no meu caso, estou ajudando outras pessoas, tirando dor delas, dando sorrisos. É tudo coisa boa. Tirando Eu dor. trabalhar. Tirando dor, sendo meia psicóloga, porque ninguém vai no dentista, deita naquela cadeira e não utiliza como uma cadeira de... Eu já falei que o dia que chegar alguém lá e falar que não tem medo de dentista, eu caio dura para trás da hora. É verdade. Mas é uma satisfação muito grande. Eu, principalmente, trabalho com a dor, né? Tem gente que trabalha mais com a parte estética, mas o que eu faço, eu trabalho com a dor, que é canal. Então, não deixa de ser uma satisfação muito grande eu ver a pessoa com dor e eu conseguir, através das minhas mãos, do meu trabalho, poder tirar a dor. Que é uma coisa assim que a agenda pode estar cheia, eu tiro as pessoas que eu posso tirar que não estão com dor e coloco a que está com dor, entendeu? Porque ninguém merece ficar com dor. E é satisfação para mim, né? Isso é uma satisfação minha também. É legal. Então, ó lá. E aí, o que mais? O que mais? O que fizemos de bom hoje? Que trouxe alegria no coração? Gente, não são grandes coisas.
Eu acho que eu acolhi hoje, não, tive um acolhimento hoje. Voltando do plantão, eu dei carona para uma amiga que teve uma filha que, com 18 anos, ela teve câncer. E aí a gente vinha conversando sobre essa situação, que ela falou que a primeira coisa que ela teve se revoltou por que a filha dela estava com câncer, com 18 anos, uma menina que, do bem, que nunca fez mal a ninguém, uma menina certinha, tá. Aí eu comecei, como diz o Sérgio, a ser a consoladora e tentar ver o que aquele aprendizado. Eu comecei a falar com ela sobre isso. E ela começou a ver esse outro lado. Ela falou assim, só isso explica, porque não tinha outra situação. E eu fiquei feliz de ela poder, pelo menos naquele momento, estar conseguindo enxergar e abrir a mente dela. Que ela falou que o primeiro momento foi só a revolta. Agora, graças a Deus, a moça está bem, já passaram-se 10 anos e só teve alta. Mas ela falou que foi muito difícil, com certeza você sabe, ainda mais a filha tão novinha, né? Aí eu falei para ela, mas se a sua filha tem 18 anos e teve esse aprendizado e você ficou pensando o porquê, imagina aquele nenê que já nasce com o tumor e passa por tanto problema, né? Aí eu falei para ela, ela falou assim, é verdade. Então, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito, e de que forma não seria assim se não fosse uma coisa, um acerto de outras vidas para ela acertar nessa. Aí ela começou a repensar, aí ela começou a se sentir mais reconfortada na ideia de que aquilo foi um aprendizado para todos, inclusive da família, né? Eu gostei de ter passado por essa experiência com ela. Pontos de apoio, né? Os pontos de apoio aprende demais, né? Porque é ver o sofrimento e aí onde que eles se superam na doação de amor, né? Porque muitas vezes essas pessoas que estão com câncer ou qualquer outra doença necessitam disso, né? Precisam desse olhar amigo, necessitam de uma mão amiga, de um olhar, sabe? Muitas vezes eu falo assim, a gente não precisa de muita conversa, a gente precisa de abraço, de muita risada, sabe? Contar. Para mim não funcionava, eu gostava de falar sobre outras coisas, né? Eu nunca quis vivenciar assim, né? Eu até conto outro dia, mas não será hoje. Aqueles que ficam comigo diariamente, a gente conversa bastante e a gente vai fazendo essas trocas, né? No sentido assim, eu tenho uma ideia, né? Que eu aprendi com a espiritualidade. Eu não sou o câncer. O câncer não fazia parte de mim. Ele estava ali, num aprendizado que fui eu que pedi para passar uma queima energética. Então, assim, eu não queria abraçá-lo, não queria que ele fosse o meu sinônimo, o meu adjetivo. Eu sou muito mais do que isso, né? Então, eu falava que o câncer estava numa outra dimensão, estava aqui, o câncer estava lá numa outra dimensão, e de vez em quando a gente tinha que se bater para fazer exame, fazer cirurgia e tal. Mas era só isso. Então, não é que eu não me permitia, eu tinha noção do que eu tinha, né? A gravidade, mas eu não queria viver, eu queria viver a vida, eu quero viver a vida, eu quero ser feliz, eu quero tagarelar, eu quero estar aqui. É isso aí. Mas tem pessoas que não. Elas vão abraçar. É aquilo que estava dizendo na nossa página. Ela vai abraçar essa doença. Ela vai viver até o último ponto, a última vírgula. E ela está errada? Não. É o que ela sente. E é por isso que eu falo que às vezes eu não gosto de falar. A gente não tem que ser a palmatória do mundo. Eu nunca me vi como um exemplo para ninguém. Eu sou mais uma de diversas histórias, sabe? E a história da Aninha, da Claudinha, da Alice é tão importante quanto. Seja ela por um CA, seja ela por qualquer outra doença. Porque quando a gente começa a falar de doença, a gente começa a descobrir que, em algum momento, no plano espiritual, a gente combinou que a gente passaria por esse aprendizado. Aí você Exatamente o que eu falei para ela.
Você está com brincadeira. Ela pediu para passar por isso. Difícil, né? Mas todo mundo esquece. A gente esquece, mas a gente combinou e todos que estão ao nosso redor também. Então, é complicado, né? Porque na hora que a dor vem, aperta, porque aperta. Não vou dizer que não aperta. Com certeza. Então, vamos lá? Vamos continuar? Então, a gente já conseguiu encaminhar aqui, depende da carga de extra de aflição que a gente coloca nisso, nessa dor, nesse aprendizado. Se a gente vai para um lado ou se a gente vai para o outro. Ai, ai. E essa carga depende do quê? Depende da nossa aceitação. Se a gente tem aceitação também, desculpa, é como o Sérgio fala, você está na estrada, você quer olhar do lado do deserto ou você quer olhar do lado do jardim, né? Aí você escolhe. Se a gente for olhar do lado do jardim, vai estar tudo lindo e maravilhoso. Se você for andar no deserto, você vai ver, né? Você vai andar, você vai andar, você vai andar. A outra forma de reagir de melhores resultados acentua um olhar mais positivo e mais otimista sobre os desafios da vida. Ela não ignora o problema, mas não lhe dá uma dimensão maior do que possui. Não anula a nossa capacidade de enfrentamento da prova e acredita firmemente que para todo problema sempre há uma saída. Sempre há. A gente já se viu sem saída? Mas por que a gente se viu sem saída? Porque naquele momento você não enxergava uma saída. Você não via uma outra forma de ver o problema. Você queria aquela, né? Você queria aquela, né? Você queria amarela, mas a saída era verde, mas você queria amarela. Não aceita o verde, você quer o amarelo. Aí não teve aceitação, aí ficou sem saída. Por que a gente perde assim? Muitas sonhos por causa disso. Assim, às vezes a gente escolhe a dor por causa disso, né? Porque assim, se a gente conseguisse abrir, como se fosse uma tela do computador, né? As abas do computador, né? Eu posso ir pelo A, pelo B, pelo C e pelo D. Aí eu vou tentando, mas por que eu quero ser tão imediatista? Ansiedade, talvez? Ansiedade? O ansioso tem muita dificuldade mesmo, né? Porque a gente quer para ontem, né? Tudo. Né? Ontem. Mas você acha que tem mais coisa? Vamos puxar, vamos tentar lembrar. Vamos tentar se colocar numa história nossa sem saída, para a gente ver o que naquele momento o que a gente queria. Né? Eu vejo a ansiedade é algo a ser vencido. Mas às vezes eu vejo muito também essa não aceitação, aquela coisa do querer para ontem. E o querer para ontem, muitas vezes, eu não consigo juntar com a ansiedade, mas é assim com o nosso controle. Eu preciso controlar, né? Eu preciso ter aquele controle, porque se eu não tiver, eu não vou ficar bem. Então, para que... Isso aí, eu acho assim, por que isso foi acontecer se eu estava fazendo tudo direitinho, tudo certinho? Por que ia acontecer isso? Né? Então, isso é falta de controle, não é? Que está falando. Você que é o controle, né? Controlar. Eu controlei até agora e agora isso acontece. Não pode. Eu acho que vem a revolta também, né? Justamente aí, Leda. Mas eu estava fazendo tudo tão certinho, tudo tão direitinho. Como é que pode agora estar passando por esse problema se eu estava fazendo tudo
direitinho, e agora estou tendo que enfrentar isso. Acho que vem Acho que nisso também de então. emoção. E aí a gente fica com culpa, porque onde eu errei? Eu errei em alguma coisa, se eu estou tomando conta de tudo e não está dando certo, a culpa é minha. Ó, calma aí, vamos lá por partes. Tem um monte de Ah, partes não. aí. Agora tem um É. monte de partes. Tem um monte de partes. Como que É. assim? Primeiro, vamos lá. A Ana Cláudia, depois a Ana Paula também vão falar. Vamos ver se nós três estamos no mesmo caminho. E o restante pode conversar, né? Coitadinhos. Eles devem falar assim, são tudo umas doidinhas. Não, a gente mesmo fala, a gente mesmo responde. É maluco. Ó, por que eu tenho culpa? Por que você tem culpa? Porque se Não tive culpa. estava tomando. Não, eu não estou falando. Mas aí. Não. Eu não estou falando de doença específica. Tá, mas assim no Estou dia, falando assim, aleatoriamente. Uma coisa que aconteceu. Eu combinei um piquenique e no dia choveu. Eu pensei tudo, eu olhei o tempo, eu olhei tudo. Né? Aí você não vai conseguir mandar uma carta, nem um telegrama para São Pedro e falar, pô, você me mandou chuva. Nada de assim, não. Mas assim, porque é onde que a gente fala assim, a gente sente culpa por quê? Porque a gente quer um controle. Quando a gente controla, a gente quer que tudo saia muito direitinho. Todas as vírgulas, todas ali. A vida sai tudo assim. Nunca. Não. Tá. Tá. Não. Tá. Eu já falei que tudo que eu planejei na minha vida sempre foi acontecendo, não digo ao contrário, mas de formas que eu nem imaginava. E E aí, aí você vai. ó, Ana Paula, me diz uma coisa, e quanto aprendizado você teve? Muitos. Essa coisa do imediatismo que você falou, né? Eu acho que tem muito da ansiedade, eu posso falar isso do cadeira, né? Tem muito da ansiedade, do controle, é óbvio, né? E você quer ver a coisa se resolver logo, que é para você poder ficar sossegado. Só que aí chega lá na frente, às vezes é até rápido, mas não é da maneira como você esperava. E aí, você faz o que com isso? Aceita, né? Porque não vai ter outro jeito, né? Vai ter que aceitar, Exatamente. trabalhar a aceitação, porque é aquilo que é necessário. Não, é verdade. Né? Mas é a vida de todo mundo, Olha, né? eu estou quieta porque eu estou sem palavras, eu estou quieta. Por que você está Estou num sem momento palavras? reflexivo. Não, mas assim, é porque vocês falando, me veio desde a primeira vez que eu soube. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa com tudo. Quando eu ouvi alguém doente, eu não queria nem ouvir, né? Então, quando eu tive a notícia, eu não sei, gente. Não veio uma revolta, assim, veio uns questionamentos. Isso veio muito. O porquê, mas eu não me senti tão revoltada. E aí, depois, com a ajuda de você, Valéria, de vocês do Pinho de Luz, eu tive uma aceitação que foi uma coisa tão sublime que eu acho que por isso que tudo correu maravilhosamente bem, entendeu? Até as pessoas que me perguntavam, como você está? Está com dor? Eu jamais falei para alguém que eu estava com dor. Não falava, Valéria. Falava, não, está tudo bem, tá normal, estou tomando a medicação, está tudo controlado. Eu me surpreendi com a minha reação com o problema. Entendeu? Eu não sei, eu me surpreendi. Eu acho que veio uma aceitação, veio uma ajuda muito grande. Então, a Ana Eu Cláudia, achei que eu ia ficar muito desesperada. a Ana Cláudia, ela pegou um caminho que assim, ó, eu posso sofrer
e eu posso ser extremamente Isso. otimista. Eu vou ser extremamente otimista isso daqui. Agora, assim, se a Ana Cláudia viesse todo dia para gente, quando ela abria, no primeiro momento ela não abria muito a câmera, depois ela já começou a abrir a câmera e a gente começou a vê-la nas vibrações. E se ela chegasse assim para a gente, falar, eu tô com dor, eu tô morrendo de dor, eu tô com dor, eu tô me sentindo sozinha, qual seria a nossa reação? Vai passar, não fica assim. Queria De acolher. pena, né? De pena, né? Ai, meu Deus, ela tá Não. sofrendo de pena, não sei o quê. Ninguém precisa de pena. A gente precisa de força. Bora, Exatamente. bora, levanta, Mas vamos isso foi Dona lá. Valéria que escrevia. Dona Valéria escrevia para mim, bora. Bora. Respira. Um dia atrás do Um dia, Como é que... vai Oi, dona um Isaurinha. minuto. Um Porque dia teve atrás do momentos outro. de desespero, né? Um dia de cada É. vez. Um dia de cada É, vez. Não porque- deu aquele dia, metade do dia. Né? é. Mas é a espiritualidade Ó, que nos faz. segunda-feira eu tô lá de novo. Já marcou, viu? Segunda-feira, 7 horas da manhã, tô lá de novo. E nós Vai ser estaremos rápido, todos... tudo certo. E nós estaremos todas com vocês Orando. dentro desse centro Com cirúrgico, certeza. tirando Com esse certeza. linfonodo. Nossa, Lá. Um monte de com mãozinhas. certeza. 7 horas Com da manhã. Mas, certeza. Todo Nossa, mundo eram olhando 4 fora. horas da tarde, Valéria. Eram 4 horas da tarde quando eu recebi a mensagem. Consegui, vou fazer de manhã, 8 horas. Nossa, liguei para o APAS, eu vou ter que passar no anestesista. Aí a moça, ai, você foi muito rápida. Vem amanhã, 7 horas da manhã. Tô lá. Vai dar tudo certo. Vai dar ó, tudo certo. e Mas aí eu a acho que é gente... isso, Valéria. Eu aprendi com o pingo de luz a não me vitimizar. Eu também nunca fui assim, de me fazer vítima, mas eu aprendi a, como você falava, visualiza o bem, Ana. Olha, Valéria, é incrível. Você falava assim para mim, visualiza você comendo. Eu visualizava eu comendo meu hambúrguer. Vocês não têm noção. Depois, quando eu fui comer o primeiro hambúrguer, como eu chorava. Porque eu visualizei tudo. Tudo. Era um hambúrguer. Ó, o dia que eu pedi, o meu filho falou, mãe, tu não vai engasgar? Falei, não, peça. Lógico, parti. Fui com toda a cautela. Mas, olha, eu chorava e falava, é o acreditar, é a força, gente. Aí, ó, eu vou falar uma coisa. É a Valéria? Não, Ana. Essa força é sua. Essa força é sua. Ela mesma. Total sua. Você não precisa da gente. Porque Você precisa. Agora vou eu embora. Você precisava acreditar. Você não foi embora ainda, Leda. Você precisa acreditar em você mesmo. E você acreditou. era isso. Você despertou isso em mim. Você, o pingo de luz, eu não sei que eu me atrapalho. Para mim o são pingo de todos luz. maravilhosos. É o pingo de luz. Todos os Gente, mentores, né? exatamente, Os mentores. me despertou essa força que eu não sabia. E assim, a gente vai aprendendo com vocês. E por isso que por isso que eu falo, é o aprender, é ter um outro olhar. Quando você falava visualiza, e eu com aquele negócio aqui que eu liguei para o psiquiatra, eu estava na maior angústia, aí não, respirava, visualizava, eu sem aquilo, calmava. Por isso que você falava, vai no minuto, vai numa hora, aí me acalmava, gente? É o acreditar, é a aceitação. Hoje eu acredito muito na aceitação. E assim, eu nunca me esqueço quando você tirou o colar e aí você veio me mostrar a cicatriz. E aí eu virei assim, eu falei, tá linda! Aí ela, hã? Tá linda, tá sequinha! Ela falou assim, como? Eu falei assim, olha lá, põe o celular. Eu falava assim pra ela, põe o celular, tá sequinha, ó, não tá saindo nem nenhum líquido, tá lindo isso daí. Ela,
Nem olhava. Eu falei, tá lindo, Ana! Vamos, vamos. Aí você mostrou a sua para mim também. Olha Eu a mostrei a minha minha. aqui. Eu falei, então foi mesmo. Por isso que eu falo, gente, é muito bom. É muito bom. Conversa às vezes, né? Você fala assim, nossa, vocês são meio perdidas. Não, gente. Cada um tem uma dor. E essa dor tá ali nessa emoção que vai bagunçando todo esse perispírito. E é isso que a gente vai chegar lá. Sempre assim. O plano espiritual vai lá tentar para trazer essa cura total para esse físico. Mas aí a gente tem que trabalhar essas emoções. Aí vocês falam assim, vocês fazem umas terapias aqui, falando, trabalhando, contando o nosso eu. Não posso contar o eu da Mariazinha. Eu não vivo na Mariazinha. A gente pode fazer as trocas da gente mesmo, dos nossos sentimentos. E ver o quanto a gente é forte. E essa fortaleza vem de Deus, porque Deus existe dentro de nós. A gente só não pode duvidar. E quanto a gente pode ajudar, Valéria? A gente pode ajudar, porque a Solange falou uma coisa. Eu estava no PET e a minha cunhada me apresentou uma moça, eu não conhecia, ela está com caroço, só que eu ponho também na vibração. Só que dela é para fora, um câncer, enfim. Aí a minha cunhada falou, você se incomoda de conversar com ela? Eu posso falar que você teve? Eu falei, lógico, aí fui conversar. Olha, o que a Solange falou, a gente acaba acalmando. A moça olhava para mim, eu falei, olha aqui, eu fui quase negociada. Eu fiz isso, eu uso uma prótese, mas acredita, vai com fé, fica tranquila. Nossa, a moça me abraçou tanto, que depois eu nem a conhecia. E ela está aguardando ainda a cirurgia. Então, é bom as pessoas verem que a gente fica bem também, né? Que a gente não fica, a gente fica bem. É o fator do positivismo, né? Se a gente escolher esse lado positivo, a gente ver coisas positivas, a gente vai conseguir. Tudo tem o seu lado. E aquele lado que é de aprendizado, que não é o lado ruim, é porque a gente ainda precisa caminhar um pouquinho para poder enxergar. Mas vai chegar lá, um dia de cada vez, como diz Donizal. Isso. Cada vez. Pode nos parecer algo simplista demais, mas escolher um modo de reagir ao problema sem os cenários catastróficos que a nossa mente costuma engendrar não deixa de ser uma estratégia mental, que nos blinda dos efeitos nocivos que as aflições excedentes nos causam. Eu diria que é um mecanismo de autoproteção, a fim de que a preocupação com o problema não transborde e alague a nossa vida com mais problemas ainda. Então, se a gente conseguir, na hora que chegar esse aprendizado para a gente, manter uma relativa serenidade, tá? Uma relativa. Totalmente zen, a gente ainda não tem esse poder, mas uma relativa serenidade, a gente consegue sair mais fácil, tá? Mas se a gente não conseguir, não conseguir, vivencio, depois eu volto a ter tranquilidade. É o nosso lema, um dia de cada vez, não deu, meio dia de cada vez, não deu, vai por hora, não deu, faz minuto. Nem que seja 30 segundos, você vai vivenciar aquele 30 segundos, depois você vivencia o outro. Mas é o que dá. É isso que está dando para gente. E o outro? O outro é outra história. O que está do meu lado é uma outra história. Eu preciso olhar só para mim nesse momento. E não estou sendo egoísta. Mas é aquilo que a gente estava falando de missão. Nossa primeira missão é a gente mesmo, para depois a gente cuidar do outro. Se a gente não cuidar da gente, não vai dar muito certo. Como o homem se transforma naquilo que ele pensa, é fácil deduzir que as chances de superação dos reveses dependem da forma como interpretamos. A interpretação pessimista nos enfraquece psicologicamente, abate a nossa autoestima,
mina as nossas forças, destrói a nossa motivação, provoca danos à nossa saúde e piora os nossos relacionamentos. Isso acontece? Sim. A gente parece o desenho. A gente parece o desenho, né? Ó vida, ó azar. A gente vai lá, né? A gente fica o desenho, não fica? Sim. E o que fazer? Qual é a saída que vamos dar? Mudar a vibração, né? E aí, nesses dias, é fácil mudar a vibração? Não é fácil, mas a gente consegue. Eu já passei por dias pesados, eu vou orar, vou lá, não falo, eu preciso me acalmar, vou orar, vou vibrar e respirar fundo e não me deixa tomar, não. E aí, se a gente fizer Não, uns exercícios... eu posso falar uma coisinha? Pode. Eu estou aqui pensando que eu falei e teve a Ana Cláudia, não, eu não tive culpa, mas eu estava falando de problemas em geral, porque às vezes a gente se atrapalha, fica nervosa, se desespera. Eu entendi. Qualquer tipo de problema, não é? E eu, na hora que falei, estava pensando em qualquer tipo. Fiz um bolo, o bolo queimou, qualquer coisa, meu filho respondeu para mim, meu marido não chegou até agora, qualquer outro tipo de problema. Eu não estava me direcionando, entendeu? Ao problema que eu também tive e passei por coisas também. Sim. Então, era isso que eu queria falar, porque senão eu vou ficar aqui sem graça, não vou achar que não entendeu, e não é a minha intenção, não era essa. Não, a senhora falou no geral, eu entendi. Sim, fique tranquila. As nossas preocupações. A nossa culpa é porque a gente sempre quer que tudo saia muito perfeito, né? E essa perfeição não é desta vida, né? Pois é. Não é, né? Esmera em fazer tanta coisa, aí dá alguma coisa errada. Não, mas a gente sente, sim, a gente sente a culpa, vem a revolta, vem o questionamento, vem tudo. Eu concordo plenamente. Só que depois a gente, graças a Deus, tem que ter aquela aceitação, mas a gente passa por tudo. A gente só não pode se agarrar nessas partes, né? Na tristeza, né? Na coisa que não porque vai pra senão frente. eu acho que é como você fica ali marcando passo e não deslancha, não vai. Isso a gente Ou então não na pode barganha, né? Não Ou então na barganha. Não barganha pode. também. Não pode. A gente tem que... E até, eu não seguir em sei se frente. foi no próprio acolhimento, se foi no acolhimento ou numa leitura que nós fizemos, diz que os Está falhando. Está falhando, Vamos lá, vamos tentar. Parece que a energia fica difícil de chegar na gente. Vê se vai. Vou para a janela. Não sei. Vê se melhorou. Melhorou um pouquinho. Melhorou um tantinho. Derrubar o celular lá Eu embaixo. tentinho. Ele vai derrubar mesmo o celular daqui a pouco pela janela. Lá embaixo na janela. É bem capaz. O celular já está detonado. Não pode, tem que tomar cuidado com ele. Daqui a pouco você está lá na calçada do celular. Procurando um sinal. Ai, meu Deus do céu. Acho que assim, o que a Ana Cláudia queria dizer é que quando a gente está fechado, está muito contrariado, a gente está no negativo e a energia positiva não chega. Isso. E quando a gente vai abrindo o coração, a gente vai... E aí, o que nós podemos fazer? Tá naquele dia que a gente está no impasse, psicologicamente cabisbaixo. Cada um tem um ritmo.
Tem gente que vai fazer uma bela de uma faxina, vai se sentir bem. Tem gente que vai escutar música, tem gente que vai meditar no verde. Tem gente que você vai deitar. No Vai meu deitar. caso. Vai deitar. Vou dormir. Mas vamos começar a reagir. Vamos embora, vamos botar uma música, vamos começar, vamos fazer as nossas promessas. A gente, uma não larga a mão da outra e a gente sempre vai colocando os nossos recados no espelho do banheiro. Nossa! Nosso banheiro sempre tem um recado lá. Então, assim, nesse dia, nós vamos o quê? Todo mundo tem o seu dia. Então, vamos lá, vamos respirar, fazer uma respiração, buscar uma meditação gostosa, que faça bem, uma conversa, algo que a gente goste. Que não seja muito grande, mas que traga leveza e alegria. Vamos conversar com uma amiga que você vai dar muita risada, né? Porque a gente sempre tem uma amiga, aquela que vai falar todas as besteiras possíveis e imagináveis, Eu tenho. né? Eu tenho também. Eu tenho uma amiga que é assim. Todas e um pouquinho mais. Então, assim, sabe, vamos lá, vamos se permitir, vamos vivenciando as alegrias, porque elas existem dentro de nós. A gente só precisa dar oportunidade para elas, tá? Então, fácil prognosticar um futuro desolador, se a gente ficar assim, sabe, toda baixinha, né, cabisbaixa, tal, né? Que não seria necessariamente o nosso destino, mas uma decorrência da escolha fatalista que fizemos. O nosso destino não quer dizer que vai dar tudo errado, mas a gente, como viu tudo errado, a gente abraçou isso, né? A gente tomou café, tomou chá, almoçou e trouxe para a vida, né? E se a gente sobe nas tamancas, já dá uma agitação. E a dor? A dor física é complicada, né? A dor emocional também. Porque com a dor emocional a gente também não anda. Mas não anda, não sente essa vontade. Então a gente precisa o quê? Calma, respira. Por que isso? Eu sou assim? Não. Isso não me pertence. Isso está em outro lugar, mas isso não é meu. Então vamos lá, quem sou eu, né? É aquela coisa assim, quem sou eu, né? Eu sou feliz, eu sou diferente, né? Eu não sou essa dor física, eu não sou essa dor emocional. Eu sou diferente, eu sou feliz e eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz. Eu não preciso ser triste. Existia assim, quando eu entrei no Espiritismo, há 25 anos atrás, quanto mais dor é melhor. E eu nunca entendia isso. Quanto mais tivesse aquelas histórias, sabe? Existia uma filosofia de quanto mais você sofresse, mais você estava evoluindo naquela encarnação. Não, gente, é o contrário. Deus nos criou para sermos felizes. A felicidade é e pode ser da terra, depende de como a gente encara essa felicidade. Não existe essa coisa que eu tenho que abraçar a dor para evoluir como espírito eterno. Não, eu posso ser feliz. Chico contava piada, conta piada até hoje no plano espiritual, é de boa, feliz. Doutor Inácio também são espíritos que já desencarnaram, mas que trabalharam muito aqui na Terra. Então, o que a gente pode? A gente pode ser feliz, a gente pode se permitir a ser feliz, né? A neurociência, ela traz uma parte de estudos que é muito interessante. Que muitas vezes aquele paciente que fez aquela cirurgia com os médicos da Terra nos hospitais, fez cirurgias espirituais, conseguiu apagar aquele ponto do perispírito e aí voltou. E aí a neurociência vai e conseguiu comprovar que é o quê? Esse espírito, inconscientemente, tá? Não é conscientemente. Inconscientemente, ele acha que ele precisa ainda continuar sofrendo. Essas são as crenças que a gente traz de outras vidas.
e que a gente também trabalha conforme a gente vai buscando. A gente precisa se permitir a vivenciar aquilo que a gente acha que tem que vivenciar. Ah, eu vou pular de paraquedas. Se é isso que eu quero. Se está tudo certo com a minha saúde, faça. É você que quer. É aquilo que você sente vontade. Muitas vezes a gente faz o quê? O que a gente acaba fazendo? As nossas vontades, a gente ou abre mão para vivenciar aquele que está ao nosso redor. Muitas vezes, né? Aí vocês falam assim, nossa, a Valéria falou que é para tocar fogo dentro de casa. Não, gente, não é isso. Não é isso. Mas por que a gente abre mão da gente mesmo? Principalmente em casa, né? Em benefício de quem está ao lado, né? Talvez. Em nome do bem-estar de todos. Não vira uma loucura. Às vezes tem que ser, né? Cada um quer uma coisa, e aí no fim a gente, né? Não vai dar valsa, né? Então. Eu acho que assim, de vez em quando isso acontecer, na vida de todo mundo acontece. Mas a gente abrir mão a vida inteira, como que a gente fica no final? Insatisfeita. Insatisfeita, né? Infeliz, né? Infeliz. Carregando um mundo. É que muitas vezes a gente não entende que o problema do outro é do outro, né, Valéria? Isso acho que é uma coisa que eu aprendi aqui com vocês. Muitas vezes a gente agarra também, além dos nossos problemas, o problema do outro, né? Do outro. Querendo até muitas vezes resolver o problema do outro. E aí você vai acumulando isso para você, né? Vai indo, vai indo, vai indo. E a gente cansa, a gente fica doente, porque a gente vai trazendo infelicidade, né? A infelicidade vai fazendo parte da gente. Porque o outro não vai fazer aquilo que a gente quer. Não. Ele vai fazer aquilo que ele acha que é certo. O outro não está nem prestando atenção na gente, não é por maldade, não é que ele seja ruim, mas ele está vivenciando a vida dele. E aí a gente, às vezes, pelas nossas escolhas, a gente acha que assim, não tem que fazer. A gente não tem nada. A única coisa que a gente tem que fazer mesmo é com a gente. E se a gente quiser. Se a gente não quiser, também está tudo certo. Aí você vai ficar tudo bem? Não. Vai responder por isso no plano espiritual. Não vai chegar lá e falar assim, olha, a Valéria falou, não, vai responder. Tem acordo. Estou me lembrando de um livro que a gente fez estudo, Despertar Espiritual, que todo mundo ia cobrar André Luiz, todo mundo ia cobrar André Luiz. Mas você falou, ele falou assim, mas não foi isso que eu disse, vocês que interpretaram assim. Não foi um motim? Todo mundo atrás de André Luiz. Gente, bom. Mas, ó, é verdade, tá? Como diz Blair Justice, professor de psicologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade do Texas. O controle cognitivo origina-se da crença de que podemos amenizar o impacto negativo. Controle, como diz o Sérgio, né, Solange? Controle de uma situação pelo modo como encaramos o problema. Significa que, preferindo ver as perdas, agressões, frustrações e reviravoltas estressantes na vida com menos dramaticidade, nunca como o fim do mundo, anulamos o seu poder de nos causar danos. Então, se a gente manter esse controle, a gente vai estar ali. Tá? Esse é num olhar, vamos dizer assim, negativo, vai, de uma forma
de um impacto negativo. Já o olhar mais positivo, otimista e, por isso, confiante, com a menor carga de dramaticidade possível, aquele que encara as crises como oportunidades de crescimento, nos predispõe a enfrentarmos as tempestades com força redobrada, com a fé que remove as montanhas, com um pensamento voltado para as soluções que haveremos de encontrar. Além do mais, o otimismo, por nos tornar mais simpáticos e agradáveis, atrairá pessoas boas ao nosso convívio. E isso será também importante fator de apoio emocional nos momentos de turbulência. Porque, assim, quando a gente está passando por uma fase negativa e a gente está negativo, quem está do nosso lado? Espiritualmente, a gente também pode falar um pouco sobre isso, mas fisicamente, quem fica do nosso lado? Ninguém quer ficar. Ninguém, né? Porque você está agradável com você mesmo e com todo mundo, né? Se a gente pudesse, eu acho que nem a gente ficava do nosso lado. Né? Ave Maria. Espiritualmente a gente tem, tá? Porque o pensamento, a forma como as nossas emoções, a gente atrai aquilo que vibra da mesma forma. Então, se a gente não está bem emocionalmente, se a gente está vivenciando uma dor eterna física, a gente vai ter irmãos que se alimentam disso. Tá? E aí, onde que a gente precisa cortar? E aí, para cortar, a gente precisa melhorar um pouco essa vontade. Vai ser rápido, Valéria? Não. Mas a gente precisa ter força de vontade para cortar isso. No sentido de virar, tá? Ah, isso não acontece mais. Não, vai acontecer cada vez menos e mais rápido. Mas acontece. Mas a gente, cada vez que a gente vai fazendo esse treinamento, a gente vai melhorando. Por quê? Quando a gente está no positivo, no otimista, a gente atrai o quê? As pessoas que estão na mesma vibe, não é verdade? As pessoas felizes. Você vai andar na praia, tá todo mundo feliz. Você vai fazer um exame médico mesmo e você vai encontrar pessoas, mas você vai poder falar uma coisa boa. Você vai acolher uma pessoa quando você der carona que está ali, você vai acolher com maior carinho, amor. Por quê? Porque você está numa sintonia, numa frequência de luz, de paz, de amor, você está doando. Agora, quando a gente está no negativo, a gente não está doando. Entendeu? Já tinham parado para pensar nisso? Antes não, agora sim. Agora sim, tá certo. Aí Leon Diniz afirma que o simples fato de olharmos de frente para o que chamamos o mal, o perigo, a dor, a resolução, de os afrontarmos, de os vencermos, diminui-lhes a importância e o efeito. Então, a gente que dá importância para aquele aprendizado que a gente está passando. Se a gente colocar ele em primeiro lugar num pedestal, ele vai ficar lá em primeiro lugar num pedestal. Se a gente tratar ele com a importância que ele tem, né, a gente vai conseguir levar de uma maneira mais leve. Essa atitude positiva para quem deseja chegar à vitória. Do ponto de vista espiritual, a interpretação otimista é a mais recomendada, pois, de acordo com André Luiz, geralmente o mal e o bem mal interpretado. Geralmente o mal é o bem mal interpretado. Interessante, né? Muito. Porque depende da interpretação de cada um. É aquela coisa assim, é ruim, mas é bom, né? É ruim, mas é bom. Mas aí você fica, né, pensando, né? É ruim, Mas é bom. Mas geralmente o mal é o bem mal interpretado.
Daquela experiência difícil surgirá uma nova situação melhor do que aquela em que nos encontrávamos antes dos problemas. Enfim, nada de ser profeta do caos. Nós somos profeta do caos? Não. 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 Vamos para o bloquinho da Leda. A Leda vai puxar o bloquinho. Nós não somos profetas do caos. Não. Já fomos. Agora eu sou mais. Não. Já fomos. Sim, muitas vezes. Mas, brincadeiras à parte, né? O que a gente pode fazer nessa semana para que a gente não deixe que o tumulto, o caos que vem do outro, o caos que vem do nosso país, dos outros países, não nos afete? Vibrar, orar, acreditar. Acreditar que tudo está certo. É o aprendizado que a gente precisa passar. A Solange às vezes fica me olhando assim, tudo tá certo. Não tem nada errado. É o que a gente precisa. O cobertor foi dado do tamanho certo para cada um de nós. Então a gente precisa aceitar só e trabalhar com isso. E aí, vamos trabalhar com alegria? Oi, Silviane. Meu pai sempre falava assim, tudo certo, mas nada resolvido. Eu falava assim, mas o que tem isso? Não tem sentido. Aí ele falou assim, mas tem sim, tudo certo, mas nada resolvido. Uma hora se acerta. Aí também. Mas é verdade, gente. Se ainda não se resolveu, é porque a gente ainda não conseguiu aprender aquilo que a gente precisava aprender. Eu sinto assim que a minha dificuldade é ter aceitação. Eu tenho entendimento, mas não consigo ter aceitação. Aí quando eu fico assim, em conflito, eu falo assim, isso está acontecendo porque eu tenho que passar por isso. Aí eu falo assim, eu sei que eu não posso ficar, sei lá, revoltada e com raiva. Aí eu falo assim, não, vai passar. Eu falo, vai passar. Eu só tenho que dar um jeito, eu só estou cansada. Eu falo assim, eu só estou cansada, só estou exausta nesse momento, mas eu vou conseguir chegar lá. Aí eu empurro assim com a barriga e vou deixando para depois. Mas aí Para não depois quando ficar você... tão pesado. Mas quando você volta, não é mais leve? Aí eu consigo enxergar melhor, mas ainda não consigo, às vezes, muitas coisas aceitar, entendeu? É isso que eu falo. Eu tenho assim, um entendimento, mas ainda fico naquele conflito. Eu consigo entender que tem um porquê, tem que ser diferente, mas às vezes eu não consigo mudar. Tá. Porque parece que nada que eu faço altera aquele fator, entendeu? Aí eu fico meio desanimada. Mas aí vai lá e inicia de novo, bora. Bora. Nada de ficar paradinha. E vamos lá. Não dá para ficar paradinha. Temos que nos exercitar. E quando eu falo isso, não é exercício físico, não. Também, se quiser fazer, tá tudo de bom. Sem problema. Mas é esse exercício mental e emocional, né? O autoconhecimento não é algo que vem rapidamente. É um trabalho bem dinâmico, né? É um pedacinho de cada dia. É trabalho muita aceitação. É naquele momento de maior aprendizado compreender qual é o limite que você tem, o que você não tem. Então, não é tão simples assim. Não existe uma receita de bolo, né? Não vou te dar uma receita de uma torta e vai dar tudo certo. Não.
Tem muita coisa dentro de cada um de nós, tem muitos sentimentos que trazemos, as marcas das vidas passadas, sentimentos da nossa primeira infância, e vai tudo se juntando. E às vezes dá um bololô grande. É assim. Não é, você está me desanimando. Não. Mas vamos lá. A gente é capaz. A gente já deu esse passo. Alguma dúvida do profeta do caos? Não. Quando eu comecei a ver essa lição, eu achei interessante. Nossa, eu falei assim, nossa, que título forte, né? O profeta do caos, né? Mas às vezes a gente traz, assim, que aquilo que era uma coisinha tão pequenininha, a gente transtorna e forma um caos enorme. Pois é. Aí a pergunta, como que eu tô nesse dia? O que eu tô precisando? O que eu preciso? Tô sozinha? Tô me sentindo sozinha? Como que tá a minha autoestima? Passou isso na minha cabeça agora. Antes de você falar, aí eu fiquei pensando, essa pessoa deve estar carente, precisando chamar a atenção de alguém, de um carinho, de um acolhimento. Antes de você falar, começou a passar. Essa pessoa, será que precisa falar e não está conseguindo? Essa pessoa tem alguém para escutá-la? Mas eu vou falar. Fala. E a pessoa não vai me julgar? Olha, eu digo uma coisa. O problema é da outra pessoa e não o seu. O problema é da outra. Isso me ajudou muito, viu? Isso de começar a achar que a pessoa é o problema dela, isso me ajudou muito. Tem me ajudado muito. Porque eu achava que tudo batia em mim, tudo vinha em mim. E aí eu comecei a pensar assim, não, eu estou aqui. O que essa pessoa acha é problema dela, ela que acha. Por N motivos, por criação, por vontade, por má vontade, seja lá o que for. É ela que está achando. Isso tem me ajudado, não me ajudou, não. Tem me ajudado muito. A gente sai das crenças, né? A gente sai das crenças, porque acho que no fundo todos nós carregamos crenças que a gente precisava ser a menina boazinha. Boazinha, que todo mundo acha que está certo, que todo mundo acha que fez a coisa direitinho, entendeu? E eu fui criada desse jeito mesmo. E seriamente. Então, lógico que por mais coisa que a gente passa na vida, sempre fica, né, uma coisa. E aí, quando a Valéria começou a falar isso, olha, o outro é problema dele. Ele não está nem aí com você. Ele falou porque ele ficou com vontade de falar. E eu comecei a pensar nisso mais profundamente, mais seriamente. E comecei a aplicar isso, né? Porque só pensar é muito simples. A gente tem que começar a aplicar. Isso tem me ajudado muito, 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 muito. Com tudo. Com tudo. Impressionante. Fez uma diferença muito grande. É porque a gente traz... Fala, Valéria. A gente traz essas crenças dentro de nós, a nossa educação, como fomos criados nas escolas onde estudamos. A gente tem a crença da menina bonitinha, da menina meiga, que tem que fazer tudo para ajudar o outro, né? Eu preciso ajudar o outro. E muitas vezes a gente esquece totalmente de nós mesmos. Não é que eu não vou ajudar o outro, mas eu consigo. Não tem nada a ver. Mas me olhar um pouco. Se ele acha isso, ele acha isso. Ele. Né? Isso é problema dele, é conceito dele, né? Criação dele, não minha. Não pode esbarrar em mim, não pode respingar, né? Não pode mais. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos de espiritismo é que Jesus
ele ensinava, ele respeitava todo mundo, todo mundo, todo mundo. Primeira coisa que ele sempre falava assim, atire a primeira pedra aquele que nunca errou, né? Porque todos nós temos erros, né? E aí, assim, o que ele via? Ele via muito essa autoestima. Como que você é, sabe? E o amor que ele vem falando também é esse amor pela gente. E muitas vezes, em interpretações, no início, que eu comecei a trabalhar, eu via assim, não, o outro, nunca fazer mal ao outro. E você vai perdendo o quê? Os limites. As pessoas vão ultrapassando os seus limites. E aí você vai trabalhando o quê? Tristezas, mágoas, revoltas. Frustrações. E dos outros, né? E às vezes dos outros, né? As mágoas dos outros, a tristeza dos outros, né? A implicância dos outros. Por que você está com aquela pessoa assim? Não, porque a minha amiga é assim, então também você. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa, que eu fui aprendendo a trazer esse respeito para mim, sabe? Calma. Né? E a mim está ajudando muito. Os cursos que a gente vai fazer. Parece que é uma coisa tão simples, né? Parece que é uma coisa tão assim, mas não é não, é profundo, é muito profundo. Mas quem escuta a gente, quem está nos escutando no YouTube, fala assim, meu Deus, um bando de revoltado. Não, gente. Nos escutem com o coração, por favor. Não somos, não. Não temos nenhuma revolta. Mas esse olhar. Olha para a gente, para nós ali. Para nós, Sabe? Olhar no espelho, né, Leda? Ver como que a gente olhar no espelho, falar, né? Ó, a gente tem um brilhinho aqui dentro, que é a nossa centelha divina, e isso nós temos mesmo, somos criação de Deus, que brilha. Mas brilha se a gente permitir brilhar. Se a gente não tiver cabisbaixo. Porque o outro falou. A opinião do outro era uma coisa outro. muito pesada, gente. Para mim era muito pesada. Batia assim, batia que me derrubava. Aí eu fui aprendendo, fui fazendo, fui forçando a fazer, fui entendendo, porque a gente tem que entender também, né? Tem que entender o outro também, né? Que ele está na dificuldade dele, né? Está na vibe dele, né? Está no aprendizado dele, não tem jeito. Diga, Sossô. Não, a opinião do outro é do outro, não importa. Você está confiante daquilo que você quer fazer, ok. Eu contei para vocês do outro dia que eu estava aqui fazendo uma comida sem o bendito do presunto, que eu não estou comendo mais. O meu marido não disse que era uma lavagem cerebral na minha cabeça, que eu estava passando por isso. Eu olhei para a cara dele e fiquei olhando assim com aquele olhar de indiferença. Ele falou assim, não. Aí ele percebeu que eu não estava nem aí porque ele estava falando. Ele falou assim, mas isso é a minha opinião. Gente, eu só não falei isso que eu falei para vocês. Assim, eu vou comer o meu rondelli de queijo. Bem gostoso o rondelli de queijo, é bem gostoso. Então, agora eu estou desse jeito, Leda. Vamos encarar dessa forma. A opinião do outro não diz. Assim, se você estiver convicta do que você quer. Olha, assim, a gente precisa entender bastante, né? Não é para sair agredindo. É assim também, sair. Eu fiquei quietinha, não falei. Eu só pensei. Tu pensou, né? Pensei. Tu pensou, né? Pensou forte, né? Tu pensou forte. Pensou, não precisa falar, né? Apareceu escrito assim na testa, não precisa falar. Olha, Leda, a minha cara disse, tanto é que ele falou assim, não, é só a minha opinião. Eu falei, Foi aquele olhar 43, né? Aquele fator assim. Não precisa falar, aparece assim escrito aqui. Ficar calada para hoje é uma grande evolução. Foi, viu? Ela está. Olha, gente, vocês contam da Solange? Quem escuta a gente são 3 primos. Mas sabe que assim, a Solange, quando eu conheci a Solange, eu nunca vi a Solange desse jeito, mas tá tudo certo. Nunca vi a Solange.
Verdade, é verdade. Eu tô falando Essa do sério. coraçãozinho, é. Eu nunca vi. A Solange Mas vocês contam assim. mas a Solange já deu vários depoimentos, né? Vou te defender, Solange. Solange já deu, vou te defender, já deu vários depoimentos aqui que ela modificou, que ela melhorou, que ela fazia, Sim, agora ela não faz mais. nós não podemos mentir. Ela melhorou. Ó, eu tenho uma coisa A assim. Solange é uma pessoa com espírito de liderança e que é uma pessoa que fala, entendeu? Ela fala, independente. Hoje ela pensa antes de falar, antes ela não parava para pensar. Eu tenho uma coisa assim. A gente conversou hoje um pouco sobre isso, né? Eu e a Solange. A E é gente muito tem legal, eu acho muito legal ver a maneira como ela está evoluindo. É sério, assim, nessa evolução dela mesma, né? Que isso chegou a um ponto que incomodou a ela, né? que ela buscou, né? Exatamente, é bem E legal. que ela buscou. Mas sabe o que eu vejo uma coisa, né? Assim, eu tenho muito. Eu estava conversando com a Solange hoje, eu falei assim que a gente é parecido em algumas coisas. A gente é ligada no 220, 380, a gente é meio aceleradinha e tal. E a gente estava falando que a gente se dá, que a gente acaba se cruzando bem, até numa grande afinidade, porque a gente é elétrica. Mas eu vou falar de mim, tá? Não vou falar para a gente encerrar, fazer o nosso. Todas as vezes que eu tinha qualquer coisa meio parecida daquilo que vocês conversam com a Solange, eu me defendia. Eu me defendia daquele que tentava me atacar. Eu me defendia daquele que me trazia uma dor, né? Então, às vezes a gente fala assim: ah, a pessoa está atacando. Mas a pessoa está atacando por quê? Eu falo por mim, tá? Não conhecia a Solange. E volto a dizer, quando a Solange chegou para gente, quando a Solange veio conhecer o Pingo de Luz, não vejo. Sempre foi uma pessoa no tempo dela. Acelerada que nem a minha pessoa. Mas não Acelerada. boa. Sempre. E assim, com um monte de ideias, vamos às ideias, eu falo assim, nossa, vamos embora. Mas assim, mas eu falo por mim, eu me defendi. Agora eu aprendi, eu não preciso mais me defender. Mas assim, eu me defendi. Era a forma que eu tinha de não me engolirem, né? Então, na vida a gente sempre tem dois lados que a gente não, que a gente às vezes não sabe. Mas vamos terminar esta. Não somos profetas do caos. Nós somos anjinhos de amor e de luz, assim. Vamos levar esse amor. Vamos transformar, né? Aí a gente pode transformar. Nesse momento, eu gostaria que todos fechassem os seus olhos, descruzassem braços, pernas, para que a gente possa sentir essa espiritualidade, essa mesma espiritualidade que ficou conosco durante todo o acolhimento de amor. Trabalhando cada ponto no nosso corpo físico, no nosso emocional, no nosso espiritual. Que nesse momento todos possam receber aquilo que necessitam. Aqueles que estão angustiados, que essa angústia possa ser dispersada. E que o amor, a serenidade, o alívio, mentalizando Jesus, adentrar o espaço onde cada um de nós estamos, nos olhando, segurando em nossas mãos, colocando a mão no nosso peito, no nosso cardíaco, e trazendo, dando-nos a paz que Ele nos falou. A paz. Vamos inspirar para sentir essa paz. Aqueles que necessitam acalmar as suas dores no físico,
vai sentindo Jesus se aproximando e colocando a mão aonde está doendo, se abrindo, falando da dor física, mas falando da dor que está no coração. Aquela dor que só essa pessoa sabe. Conversando com ele, conversando com Maria, que é mãe, essa mãe que acolhe, que ampara. Que nesse momento possamos levar essa paz, essa luz e mentalizar todos os nossos entes queridos, para que tenhamos essa proteção. Maria, no seu manto de amor, no seu manto lilás, a envolver a cada um que amamos. E esse amor, ele se expande, ele vai envolver as escolas, ela vai envolver cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada profissional da educação, em muita luz e proteção. Ele vai envolver os hospitais, os leitos de dor, as UTIs, aquelas pessoas que estão no pronto atendimento, necessitando de um acolhimento. Essa luz, esse manto iluminado, envolve a todos os moradores de rua, acalmando, acolhendo a cada um. E essa luz vai sendo levada aonde houver merecimento, aonde houver necessidade. Que possamos ter uma semana com um feriado de paz, levando a paz, a alegria, o olhar, o abraço, o beijo amigo, aonde estivermos. Graças a Deus, graças a Jesus.